Queridas irmãs e queridos irmãos, que a energia balsâmica de Deus possa envolver cada um de nós. O notável escritor Malba Tahan, em seu livro Lendas do Céu e da Terra, ele lega-nos uma seguinte parábola. Um homem tinha 3 grandes amigos, aos quais ele devotava um grande apreço, uma grande estima. Faria tudo por cada um daqueles 3 amigos e achava que aqueles amigos também fariam qualquer coisa por ele. Um dia, esse homem precisou fazer uma longa viagem para se apresentar diante de um juiz muito severo. Tinha medo de ir sozinho, mas lembrou-se que tinha 3 grandes amigos e recorreu ao primeiro deles, pedindo-lhe: vou fazer uma longa viagem, me apresentar diante de um juiz e gostaria que você me acompanhasse. O amigo então perguntou-lhe que juiz seria este. E ao declinar o nome do juiz, aquele amigo disse: não, eu também morro de medo desse juiz. A única coisa que eu posso fazer por você é custear-lhe a viagem. Pago-lhe a viagem, mas você precisa ir sozinho, eu tenho medo desse juiz. Ele ficou decepcionado, porquanto ele faria qualquer coisa por aquele amigo. Achava que o amigo também faria por ele. Mas ainda restavam-lhe 2 amigos e ele foi recorrer ao segundo deles, com o mesmo pedido. Preciso me apresentar diante de um juiz e gostaria que você me acompanhasse. Quando mais uma vez declinou o nome do juiz, o segundo amigo disse-lhe a mesma coisa: tenho medo, eu tenho medo desse juiz, não vou. A única coisa que eu posso fazer por você é acompanhar-lhe até a porta do tribunal. Da porta para lá é contigo, da porta para cá eu volto. Que decepção! Ele achava que poderia contar com aquele amigo, porque ele também faria tudo por ele. Mas lembrou-se que ainda restava ali um grande amigo e recorreu ao terceiro amigo com o mesmo pedido. E qual não foi a sua grata surpresa ao ouvir do terceiro amigo a seguinte proposta: não só lhe acompanharei diante desse juiz, como o defenderei diante dele. Diz Malba Tahan que esses 3 amigos do homem, todos nós temos. E eu vou dizer quais são esses 3 amigos, e vocês verão que todos nós temos esses 3 amigos. Vamos nos identificar com eles. O primeiro amigo, que disse que não poderia ir com ele, que só poderia custear-lhe a viagem, até de primeira classe, se possível fosse, chama-se bens materiais, aos quais nós devotamos grande apreço. E não está errado isso. Jesus não condenou que gostássemos de bens materiais. Ele condenou a preferência que damos, né? Às vezes preferimos os bens materiais em detrimento dos valores espirituais. Buscai o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas virão como acréscimo, não foi? Muito bem. Então o primeiro amigo chama-se bens materiais, que não podem nos acompanhar. Não quer. O segundo amigo chama-se família. Todos nós devotamos um grande apreço pela família, e ela por nós também. O terceiro grande amigo que nós temos chama-se boas ações. E a grande viagem que vamos fazer é a morte. E o juiz terrível no qual vamos nos apresentar chama-se nossa consciência. E no que tange à morte, os bens materiais não podem nos acompanhar. A única coisa que podem fazer por nós é nos custear a viagem, até um enterro de luxo, mas não podem nos acompanhar. O segundo amigo, a família, por mais apreço que tenha por nós, também não querem nos acompanhar. A única coisa que podem fazer é nos levar até a porta do tribunal, ou seja, até o cemitério. Do cemitério para lá é conosco, para cá é com eles. Tem alguém até que escorrega, cai dentro da cova, pedindo para ir junto, mas quando cai na cova pede: socorro, me tirem daqui. Não é? E o terceiro amigo,
que diz que vai nos defender diante do juiz terrível, chama-se boas ações. Boas ações que podemos fazer para o próximo e boas ações que podemos fazer conosco através de uma coisa chamada reforma íntima. Porque no que tange à morte, meus amados, que é a única fatalidade da vida, da existência da vida, não, porque não há a morte, só a vida. Então, a única fatalidade da nossa existência é a morte. A única fatalidade. E no que tange à morte, o mundo espiritual, o que há além do túmulo, só existem duas alternativas, não há terceira. Ou existe vida após a morte, ou não existe vida após a morte. Não há uma terceira alternativa, né? Se não existe vida após a morte, seria uma crença muito perniciosa para a humanidade, porque como eu iria trabalhar no bem? Para que eu iria me transformar? Para que eu iria ensinar boas coisas, boas ações, boa moral para os meus filhos, para os meus netos? Se o mesmo fim de um santo será o mesmo fim de um facínora. Então essa crença do materialismo seria muito perniciosa para a humanidade, segundo Allan Kardec. Não é? Então a vida continua, de que forma? Aí algumas doutrinas religiosas variam o seu modo de pensar. O panteísta, que não difere do materialismo, acha que tudo se acaba, a individualidade, porque é como se fosse uma gota d'água voltando para o oceano. Quando nascemos, saímos do todo universal, e quando morremos, voltamos para o todo universal como um copo d'água no mar, perdendo assim a individualidade, então tudo se acaba. Não difere do materialismo. E as doutrinas dogmáticas de céu, inferno, purgatório, estas coisas todas. Ou a doutrina espírita, que não é nova, ou as doutrinas espiritualistas que acreditam na vida após a morte de uma forma bem tranquila e não sobrenatural, como muita gente pensa, mas de uma forma natural, porque só há vida, não há morte. A única coisa que vai morrer, e espero que morra mesmo em mim, é o corpo físico, porque vai chegar um tempo que eu não vou suportar mais esse corpo físico em mim. Eu preciso sair, eu preciso me libertar. Louvado seja o desencarne, louvado seja a morte do corpo físico, que me liberta de uma prisão. A doutrina espírita me explica muito bem isso. Mas o que mais me explica isso é um dos princípios básicos da doutrina espírita, chamada mediunidade. Essa relação íntima que nós temos com o mundo espiritual. O encontro que eu tive com o meu pai, depois que ele desencarnou há 22 anos, que me provou naquele encontro, indubitável, que a morte não existe, que só há vida. Né? Porque a doutrina espírita é uma ciência que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos. Há dois princípios constitutivos do universo, segundo a doutrina espírita, que é a matéria e o espírito, e acima disso, Deus. Matéria e espírito. Matéria não pode gerar nada. Matéria não pode produzir nada. Nada sai da matéria. E o espírito, de onde surgiu? Das mônadas celestes, quando Deus derramou suas mônadas sobre o mundo material. Que podemos chamar de vida orgânica, como uma planta, como o girassol que gira no sentido do sol, obedecendo um instinto, não é? Ou seja, um organismo, a vida orgânica, a vida organizada, que difere já da matéria, que é o princípio de alguma coisa inteligente, motivado pelo instinto. Começa tudo ali, que a doutrina espírita chama de princípio espiritual. Na pergunta número 23 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, o que é espírito? A resposta é o princípio espiritual do universo. Não é o princípio material, matéria é matéria, é o princípio espiritual do universo. Aí lá na pergunta 76, alguém deve pensar, poxa, Kardec fez a mesma pergunta, não já havia feito na 23? É porque Kardec pergunta assim na 76, como podemos definir espírito? A mesma pergunta. E a resposta é um pouco diferente, são os seres inteligentes da criação. A mesma pergunta, na primeira falou que era o princípio inteligente do universo, na segunda resposta disse que eram os seres inteligentes da criação. Sabem por quê, meus amados?
Porque na primeira pergunta, o que é espírito com E minúsculo. Podem olhar no livro dos Espíritos. E na segunda pergunta, na 76, é espírito com E maiúsculo. É quando saímos do mundo animal, que éramos um princípio espiritual em desenvolvimento, não éramos espírito com E maiúsculo ainda, e adentramos no reino nominal. Agora sim, podemos nos considerar espíritos com E maiúsculos, seres inteligentes da criação. Co-criadores juntos com Deus, a última criação de Deus segundo a Gênese, que é um livro correto, a Gênese bíblica, de mosaica. Então, espírito é isso. E a doutrina espírita explica-nos com tanta propriedade, não é? O que é espírito, como é que nos liga a matéria, o que é que nos liga a este corpo físico, o que é que me liga, eu, espírito, a este corpo físico. É o perispírito, que Kardec usou esse nome baseado no perisperma da laranja, do limão, que é aquela película que fica entre a casca e o gomo, que liga a casca ao gomo, ou seja, perisperma ou perispírito, aquilo que me liga, eu espírito, a este corpo físico, que um dia vai estar lá numa mesa fria, que não serei mais eu não estarei mais ali, nenhum de nós estaremos mais ali, porque esse perispírito estará desligado e vai me acompanhar enquanto eu espírito para onde eu for. Porque não existe um espírito sem o seu perispírito, não é? Definiu-se espírito lá no livro dos Espíritos como uma chama, um clarão, não é? A consciência não tem forma, é uma chama, é um clarão. Mas o que dá forma à consciência, a esse foco de luz, é o perispírito. Que os egípcios chamavam de Ka, que os russos chamam de modelo organizador biológico. O corpo bioplasmático, bioplástico, que se estende, que se adquire a forma que quer. É o perispírito, né? É com esse perispírito que os espíritos desencarnados se apresentam. Foi com este que aquele que foi meu pai nessa existência se apresentou para mim, para que eu o reconhecesse. De encarnação para encarnação, os perispíritos mudam, de acordo com a genética dos pais biológicos, mas o espírito é o mesmo. É como se fôssemos o mesmo ator, vivendo diversos papéis ao longo da nossa evolução, não é? E tem gente que tem medo de espíritos, mas somos nós mesmos. Ora, nos olhamos no espelho o tempo todo, estamos vendo um espírito ali, encarnado, mas um espírito. E todos nós somos médiuns, e as pessoas têm medo, mas todos nós somos. Tem pessoas que, se verem um espírito materializado, desmaiam de medo. Tem espíritas que têm medo de espíritos, sabiam? Tem espíritas que morrem de medo, eu conheço. Não deveríamos, até porque os espíritos não podem nos fazer mal, mas os espíritos inferiores fomentam o mal que já existe em mim, não é? Você queira ou não queira, você tem relação com o mundo espiritual, mesmo que não seja um médio ostensivo, porque à noite você se emancipa, seu corpo dorme porque precisa dormir, que é material. O corpo cansa, precisa descansar, mas o espírito não. A gente sai e vai para os lugares afins que a gente gosta, ou para os mundos espirituais para aprender, para os grandes templos da espiritualidade, ou para as orgias. Depende de cada um de nós. Onde está o seu coração é onde está o seu tesouro, não é? E aqueles entes queridos que já se foram, nós nos encontramos com eles quando adentramos na quinta dimensão, que é a terra dos vivos e dos mortos. E eles se apresentam ali também nos sonhos com os seus perispíritos da última existência. Alguns de outras formas, como Públio Lentulus se apresentava para Chico Xavier com o pseudônimo de Emmanuel. Ele gostava daquela experiência que teve como senador romano. Vai depender, se nós tivermos contato com outras existências, daquela que nos ajudou mais. Ou eu posso me apresentar como um preto velho. Se foi uma existência que me fez evoluir bastante, eu gosto daquele, me apresento daquela forma. Mas, via de regra, eu vou me apresentar da forma que eu sou agora, para que seja reconhecido, para que prove que sou eu mesmo, com evidências de que sou eu mesmo o último dessa existência. Eu me apresento com algumas características de agora, não é? Então não se preocupem, que a gente sempre tem contato com o mundo espiritual, mesmo dormindo. Os sonhos são coisas impressionantes, né?
Nem todo sonho é espiritual, porque ele pode ser orgânico, fisiológico, pode ser psicológico, pode ser espiritual. Nem todo sonho é espiritual. Se eu estiver passando por algum problema físico, eu posso sonhar com alguma coisa relativa àquilo. Se eu me descubro e recebo uma rajada de vento, eu posso sonhar que estou em umas geleiras. Criança sonha fazendo pipi na cama e faz mesmo, não é? Então, se eu como uma feijoada e vou dormir, eu vou ter pesadelos, quer dizer, são os sonhos fisiológicos. Não tem nada a ver com o espiritual. Ou os sonhos psicológicos, problema que eu tenho na empresa, aí de repente eu sonho à noite com alguma coisa relacionada com aquilo. Ou vou sonhar hoje à noite com alguma coisa relacionada com essa palestra. São os sonhos psicológicos, ou os espirituais mesmo, não é? Engraçado os sonhos, né? Que às vezes você está com um problema terrível na cabeça para resolver, vai dormir para esquecer e sonha com ele. São os benfeitores espirituais que vêm nos dar uma solução, uma ajuda. Não é isso? Tem a mulher que ia fazer aniversário há 3 dias, falou para o marido: eu sonhei, amor, e daqui a 3 dias, quando eu fizer aniversário, você vai me dar um presente incrível. O que será que quer dizer isso, hein? Qual será a interpretação desse sonho? Um presente incrível. Ele disse: você quer saber a interpretação desse sonho? Ela disse: quero. Espere o dia do seu aniversário. E quando chegou o dia aprazado do aniversário dela, ela recebeu uma caixinha. E quando ela abriu, estava lá um livro, Revelação dos Sonhos. Como revelar seus sonhos. Qual é o significado dos sonhos? Era isso, para que ela aprendesse. Mas é assim. Agora, vocês já leram o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios? Leiam. Leiam. Porque se nós lermos as cartas de Paulo, nós estamos estudando a doutrina espírita, que foi codificada no século retrasado, mas que Paulo já falava de princípios espíritas naquela oportunidade. Escreveu aos Coríntios, no capítulo 15, sobre os corpos celestes. Se há corpos celestes, há corpos terrestres. Se há um corpo animal, também há um corpo espiritual. Aquilo que os egípcios chamam de Ka, que os russos chamam de modelo organizador biológico, a doutrina espírita chama de perispírito, Paulo chamava de corpo celeste, com o mesmo corpo que ele viajou ao terceiro céu. Ele fala isso na carta aos Coríntios. Então, o corpo de Jesus, quando ele ressuscitou, que ele fala lá na mesma carta aos Coríntios, capítulo 15, não é? Versículo 55, ó morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu agrilhão? Porque ele fala da ressurreição do Cristo. Como é que será que o Cristo ressuscitou, hein? Está na Bíblia. Não sei por que as pessoas interpretam que foi no mesmo corpo físico. Se está na Bíblia, que foi com o seu corpo perispiritual que Jesus ressuscitou. Porque é assim que se dá a ressurreição. O corpo material vai se desintegrar, vai acabar, vai deixar de existir. O que sobra é o perispírito. E foi com este corpo que Jesus ressuscitou. Está na Bíblia. E eu vou provar para vocês. Quando Maria Madalena tentou abraçá-lo, o que é que ele disse? Não me toque, porque ainda não subi ao Pai. Ela não ia conseguir abraçá-lo, porque ele não estava materializado. Ele só se materializou para Tomé quando ele disse: toca. Você só acreditou porque tocou, porque viu. Feliz daquele que acredita sem tocar. Depois ele aparece para os discípulos de Amaús, na estrada de Amaús, e não é reconhecido. E eles percebem que é o Cristo Jesus, quando Jesus parte o pão, porque ninguém partia o pão como ele. Era uma forma singular de partir o pão. Aí foi reconhecido, e está escrito lá, quando ele foi reconhecido, ele desapareceu. Porque quando ele partiu o pão, está escrito lá, os olhos dos discípulos se abriram, aí Jesus desapareceu. Corpo físico não desaparece. Tem a outra parte lá, quando ele entra no cenário, num lugar fechado, que os discípulos estavam com medo dos romanos, num quarto fechado, e Jesus adentra no quarto com a porta fechada, ultrapassando barreiras físicas. É o perispírito, não é o corpo material que não consegue passar através de uma parede, de uma porta, é o corpo perispiritual. E a maior das provas, quando ele ascende aos céus, no dia que hoje em dia comemoramos como o dia de Corpus Christi, ele chama os 500 para Galiléia, Pedro arregimenta 500 pessoas, e lá ele dá as últimas instruções e ascende aos céus. Ele ascende aos céus,
Corpo físico não pode ascender aos céus, só corpo perispiritual. É o corpo da incorruptibilidade, como diz Paulo na mesma carta aos Coríntios. Semeia esse corpo corruptível e ressuscita esse corpo incorruptível. Paulo fala também lá que cada perispírito tem uma cor, tem uma tonalidade. Assim como as estrelas, cada uma delas tem a sua tonalidade. É a característica de cada perispírito. Interessante, não? Então, Paulo matou a morte. Não há por que termos medo da morte. Morte não existe, meus amados. Morte não existe, é uma libertação. Até quando nós vamos temer isso? Jesus passou há 2000 anos matando a morte, vindo depois de 3 dias para dizer: olha, amados, a morte não existe, só existe vida, e vida em abundância. As pessoas morrem de medo. A morte chegou para o prefeito do vilarejo e disse: tal dia eu virei a esse vilarejo e matarei 1000 pessoas. O prefeito disse: não, pelo amor de Deus, não faça isso. E depois de negociar bastante com a morte prometeu para o prefeito que não iria matar as 1000 pessoas, como havia previsto, né? Mas iria matar só 500 então. Entraram num acordo, ela não ia matar 1000, iria matar só 500, naquele dia. Naquele dia então o prefeito viajou, e quando voltou de viagem, percebeu que a morte havia matado, ou seja, haviam morrido 1000 pessoas. E no outro dia ele encontrou-se com a morte de novo, falou: nossa, você não cumpriu a sua promessa, não é? Nós fizemos um acordo que você mataria só 500, você matou 1000. Ela disse: não, eu cumpri meu acordo, eu matei só 500, os outros morreram de susto. É assim, é o medo que as pessoas têm. Eu conheço companheiros meus do centro que eu milito, que morrem de medo da morte. Meu Deus, até quando? Até quando? Chico Xavier matou a morte para nós. Foi a maior antena psíquica do século, que vivia mais no mundo espiritual do que no mundo físico. Quantas consolações ele fez, quantos corações ele consolou de mães que perderam seus filhos, que ficou provado que era eles através até da própria assinatura, que poderia ser até reconhecida a firma. Então não existe morte, meus amados. Chico Xavier, todas as vezes que vinha para São Paulo, para a federação, fazer uma palestra, ele se visitava com o Dr. Nadir, que era o seu oftalmologista, aquelas vistas caquéticas do Chico, que ele mal enxergava, sangrava. E o doutor Nadir, certa vez, examinando as vistas do Chico, disse assim: Chico, é verdade que você vê espírito, Chico? Chico disse: é verdade, doutor Nadir, é verdade. Mas não são com esses olhos não, né, Chico? Chico disse: não, doutor, são com os olhos espirituais. Eu falei: Chico, porque seus olhos aqui estão muito maus, coitados. Não pode ser com esses olhos mesmo que você vê. Mas me diga, Chico, já que você vê espíritos, você está vendo algum espírito aqui perto de mim, aqui na sala? Chico já havia visto. Tinha um espírito perto do Dr. Nadir. Chico já havia conversado com esse espírito mentalmente, mas achava que era um espírito zombeteiro, um brincalhão, porque ninguém pode ter aquele nome, não pode ser. Na conversa mental que o Chico teve com o espírito, ele perguntou: qual o seu nome? E o espírito disse: meu nome é Cenobelino Serra. Chico disse: mas ninguém pode ter esse nome, Cenobelino, uma mistura de cebola com violino. Não pode. Deve ser um espírito brincalhão, não é? Quem é, Chico? Quem é que está aqui perto? Como é o nome dele? Chico ficou com vergonha de dizer que nome era aquele. Ele insistiu e Chico acabou dizendo: olha, ele disse que o nome dele é Cenobelino Serra. O doutor Nadir então começou a chorar. Ele disse: é mesmo, Chico, ele está aqui. Chico disse: mas existe alguém com esse nome mesmo? O doutor Nadir disse: sim, foi meu professor na universidade. E ele disse que sempre ia estar comigo. Pois ele está. Pois ele está ao seu lado e manda dizer que lhe ama muito e vai continuar ao seu lado, lhe ajudando na sua profissão. A partir daquele dia, o doutor Nadir passou a acreditar na existência do mundo espiritual. Porque tem gente que só acredita no que vê, como Tomé. Meus amados, mas nem tudo que é real, que é visível, é que é real. Muitas vezes o que é real é o que a gente não consegue ver. Por exemplo, o pensamento de vocês é algo real, mas eu não consigo ver. Mas os espíritos veem, porque o nosso pensamento está lá, no mundo espiritual. Senhor Agostinho. Senhor Agostinho era um homem muito dedicado à doutrina espírita e aos afazeres da casa onde ele militava.
adorava as festas espíritas, as festas beneficentes que o centro dele programava. Sentia-se em casa. Nada de bebidas alcoólicas, uma festa saudável, que ele gostava sempre de frequentar e organizar. Mas um dia o prefeito da sua pequena cidade organizou um evento no parque da cidade, ecumênico, para arrecadar fundos para as obras assistenciais sociais da prefeitura. E convidou todos os dirigentes religiosos da cidade. E estavam todos ali, umbandistas, católicos, protestantes, espíritas, todos ali, para arrecadar fundos para as obras da prefeitura. Ele foi encarregado pelo centro dele de ir, mas estava desambientado, era um lugar onde as pessoas bebiam, falavam palavrões, conversas de baixo nível, naqueles grupinhos que se formavam. Ele estava desambientado e passava de lá para cá. Em um daqueles grupos, quem estava lá? Dr. Mendes Fragoso. Dr. Mendes Fragoso era o patologista médico da cidade. E quando ele viu o senhor Augustinho passar, para zombar dele, chamou ele: olha um espírito aí. Como é que está o mundo espiritual, seu Agostinho? Estão sentindo falta do churrasco que nós estamos saboreando aqui na festa? Seu Agostinho, para não ser mal educado, se aproximou e ficou sem jeito de dar respostas para ser educado. E aí os amigos do Dr. Mendes Fragoso riam. Aí, em determinado momento, ele queria sair, mas para não ser mal educado, ele foi ficando, sabe? Depois de alguns instantes de conversa, o Dr. Mendes Fragoso disse: sabe, Agostinho, eu não acredito nessa história de espíritos, que vocês espíritas dizem que existem. Eu não acredito. Sabe por quê, seu Agostinho? Ele disse: não. Por quê, doutor? Ele disse: porque eu sou médico patologista. Sabe o que é isso? Eu disseco cadáveres, eu faço autópsias, e eu nunca vi, ao abrir um cadáver, sair nenhum espírito lá de dentro. Por isso, eu não acredito nessa balela de espíritos que vocês dizem existir. Aí, agora, iluminado pelo alto, seu Agostinho disse assim: é verdade, doutor, não se deve mesmo acreditar em tudo que se diz por aí. Eu, pelo menos, não acredito nessa história de atores de novela, jogadores de futebol, apresentadores de programas que dizem que existem por aí. Dr. Mendes falou: mas por quê? O que é que isso tem a ver? Ele falou: porque é exemplo do senhor que é patologista, que nunca viu sair de dentro dos corpos nenhum espírito. Eu sou eletrotécnico, ganho minha vida consertando televisões e rádios, e eu nunca vi dentro desses aparelhos nenhum desses personagens que eu acabei de citar. Atores de novela, apresentadores de programas, jogadores de futebol. Dizem que eles existem, mas ao abrir esses aparelhos eu nunca vi. Mendes Fragoso falou: mas o que é que isso tem a ver? Ele disse: a exemplo do senhor que nunca viu sair um espírito, eu também nunca vi sair de dentro desses aparelhos nenhum desses personagens. Dr. Mendes, nem tudo que é visível é o que realmente existe. Ou seja, nem tudo que existe é o que realmente é real. E aí os amigos riram agora do senhor Mendes Fragoso, e o senhor Agostinho aproveitou a deixa para se retirar. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, por estarmos aprendendo, a cada oportunidade. Também ao Mestre Jesus por esse encontro que foi, todo coberto de luz, e que Deus nos abençoe. E abençoe vocês por isso, por esses momentos bons. Que a paz e o amor do Cristo fiquem em nossos corações, para que felizes sejamos nesta vida de labor, e que em nós desenvolvamos a sabedoria e o amor. E que essas duas asas, da sabedoria e do amor, nos façam seres felizes de encontro ao Criador. Obrigado pela atenção, e todos os votos meus é que até o próximo encontro fiquem todos na paz de Deus. Muito obrigado.